É, torcedor americano, onde tu for jogar, iremos te apoiar. E desta vez foi lá no Presidente Vargas. A América foi até o estado do Ceará, mais precisamente na capital Fortaleza, onde no PV enfrentou o Ferroviário pela sexta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e não foi feliz. O América perde mais um jogo na Série D e eu digo como na manchete, sem poder ofensivo, o América amarga mais uma derrota na Série D e é sobre isso que nós vamos falar muito nesse pós-jogo. Então convido você, torcedor, a já estar junto conosco, já deixa o seu like, tá bom? Já deixa a sua opinião aqui embaixo sobre tudo. Aqueles que deixam no ao vivo, a gente lê as opiniões, aqueles que deixam no offline, depois do corte, a gente interage durante a semana, mas não farei isso sozinho, farei isso com Osmar Ferreira, farei ainda com Railson Oliveira, que agora está descansando a sua voz, porque narrou os 90 minutos desse jogo onde o América, infelizmente, não trouxe umas. Vamos falar sobre isso na sequência do pós-jogo, mas no mais, fica aí o amargo de mais uma derrota. E eu já quero chamar o Osmar Ferreira para a bancada. Osmar, boa tarde. Você que boa noite, né? Boa noite já. Você que assistiu o jogo aí, concentrado, com todas as suas planilhas na mão para anotações, o que me diz desse Ferroviário 1, América 0, jogo válido na tarde, noite deste dia 25/5, lá no estado do Ceará, em Fortaleza, no PV contra o Ferroviário. Comente-me o que você achou desse jogo. Chora as pitangas ou tá tranquilo, vida que segue, como é que é? Boa noite, Jessé. Boa noite, torcedor e torcedora. Railson, está nos bastidores aí nos ouvindo. Jessé, você falou bem, né? O América poderia ter empatado o jogo. O América não fez uma partida brilhante, mas também não fez uma partida para ser derrotado pelo Ferroviário. Mas aquela coisa, não houve interferência da arbitragem, né? Apesar do Bandeirinha ser muito caseiro aqui, o Bandeirinha cearense muito caseiro, mas não houve interferência de arbitragem. Então, quando uma interferência de arbitragem e que você não consegue fazer o gol, né? A gente não pode dizer que houve injustiça, né? Mas assim, se houvesse justiça no futebol, o resultado seria empate, né? A América perdeu aquele gol ali com o Romarinho, né? Agora, algumas coisas ficam claras para mim. A falta de poder de fogo do América é incrível, né? Perdeu o Salatiel, o ataque do América praticamente não existiu. O Taylor entrou um a menos. E aquela coisa, né? O América precisa ter elenco. Se quiser brigar por alguma coisa, não adianta ter um bom time, um dos 11 titulares, precisa ter elenco. Aí quando você olha para o banco, ele tem que colocar Marquinhos, tem que colocar Ítalo, né? Entendeu? Tem que colocar Telho para jogar. Então, assim, que sirva de lição para a direção do América também abrir os olhos, porque aquela gordura que o América tinha já não tem mais, né? O América estava a 4 pontos do quinto colocado, agora está a um ponto, né? Que é o quinto colocado é o 13. Então aquela gordura foi para o espaço. Mas assim, eu vi muitos jogadores abaixo, né? Hoje, né? Até agora eu não vi aquele cartaz que o Heitor tinha de ser capitão lá do Ipiranga, tal, 3 anos de contrato. Até agora é um zagueiro normal, não tem nada de mais, zagueiro lento também. O América com uma transição lenta, saída de bola. Levou muito sufoco ali do lado do Davi Gabriel, demorou muito para o Aruá se posicionar ali do lado esquerdo da defesa do América. O gol foi uma saída de bola errada ali entre o Heitor, que deu um passe na fogueira para o Souza, e o Souza não teve o que fazer, a bola bateu no pé do Souza e sobrou para o adversário. Na sequência, os caras fizeram o gol ali, era 20 minutos do primeiro tempo. Mas o América não tem poder de fogo, cara. Infelizmente, né? O Dudu é um bom jogador tecnicamente, mas aparece muito pouco no jogo, sabe? Transição muito lenta do América continua, né? Mesmo com o Aruá no time. Então, assim, o América precisa rever algumas coisas no seu time, né? A direção, acaba a direção se movimentar aí para ver se traz essas peças que modifiquem, que dê poder de fogo ao América. O América não tem poder de fogo. Hoje, com a saída do Salatiel, o nosso ataque não existiu, né? O Ebert é muito voluntarioso, etc e tal. Mas aqui que eu falo, ele funciona bem quando tem espaço para jogar. Sem espaço para jogar, ele é um jogador comum, onde a força física dele não aparece, né? Então o América vai precisar ir ao mercado, né? A gente não tem aquele jogador que dá dinâmica ao meio de campo incrível, cara. O meio de campo do América é muito lento, continua muito lento, entendeu?
E os caras não conseguem perceber isso, entendeu? Ou se percebe, não querem trazer, né? A América precisa de um cara que dê dinâmica ao meio campo do América, né? Nosso meio campo é muito lento. Perdemos o Guilherme Paraíba no próximo jogo, né? Isso é um reforço, né? Porque o Guilherme Paraíba é muito fraco mesmo. Mas o Heitor não tá quase no mesmo nível, viu, ali, eu diria, torcedor. Então, assim, o América não foi brilhante, né? Mas também não merecia ter saído derrotado, não. O Ferroviário teve uma chance, foi lá e marcou. Ficou por isso mesmo, né? Agora é ver o que acontece no próximo final de semana contra o Souza, né? O América ganhando aí, deixa o Souza numa situação difícil. O Souza deve vir bem armado para, pelo menos, para segurar um empate, né? Mas o América precisa, cara, ter poder de fogo. O time do América sem o Salatiel perde muito, né? Incrível, né? O Salatiel chegou um dia desses e já é uma referência no nosso ataque, né? Porque os outros atacantes que entram, cara, aí dá tristeza. Você olha pro banco, aí tem que colocar Marquinhos, tem que colocar Ítalo. Aí fica difícil, cara. Aí o treinador também não faz milagre. Eu falei que o time com o Moacir ia evoluir, mas ia chegar um momento que ia esbarrar no elenco, né? Nos jogadores. Então o time evoluiu, mas hoje já sofre daquele problema na parte técnica, que não tem. Você olha para o banco, não tem. Né? Você tem boas reposições para laterais, mas para o ataque, infelizmente, o América não tem ataque. Essa é a realidade. Sem Salatiel, as coisas se complicam demais. Meus amigos, já já chamar o Railson Oliveira, que está descansando a sua voz, para ele trazer aí a opinião dele a respeito do jogo. Ele que está o jogo todo na cabeça ainda, né? Acabou de narrar. Vamos embora aqui, só ler alguns comentários. Sid Clay Vasconcelos vai dizer: homem, esse time do América é muito fraco, jogando fora de casa, parece que joga na atitude, uma lentidão sem fim. Renan Bragança leva muito gol fora da área, vai perder agora todos os jogos fora de casa, time ruim, que é isso? Tenha calma, Sid Clay, tenha calma. O Jamerson, o Santa Cruz colocou 6 pontos de diferença do América. O Santa Cruz agora pode disparar, né? Entramos naquele padrão agora que o Santa Cruz pode disparar. A gente só não pode perder a segunda colocação, tem que ganhar esses confrontos diretos aí. JB, Gessé, Osmar, semana cheia para trabalhar. Várias opções para escolher e não consegue ganhar do poderoso Ferroviário. Francamente, está na hora de falar sobre as decisões do Moacir. Vamos falar sobre as decisões do Moacir. Né? O pessoal está mandando mais mensagem aqui. Enquanto isso aqui, eu vou chamando o Railson Oliveira, que narrou o jogo. Railson, você que trouxe as emoções desse jogo aí na sua voz, você lembra bem como foi o jogo? Conte-nos a sua visão de torcedor, que você também, assim como nós, é torcedor do América. O que você viu como torcedor, além dos olhos de narrador aí? O América, ele não jogou futebol para ser derrotado na tarde de hoje, tarde e noite, no Presidente Vargas. Não jogou um futebol. O Ferroviário teve uma chance no jogo. E essa chance ela converteu. Mais mérito do adversário do que demérito do América. Claro, o Heitor deu um passe na fogueira para o Souza não conseguiu dominar, a bola sobra, vai lá no lado direito, cruzamento, mas a gente tem que dar mérito ao Felipe Cruz. Felipe Cruz dominou a bola de esquerda, assim que a bola caiu na direita, ele já finalizou, uma bola difícil, não dava para o Renan Bragança. O que a gente pode questionar são as mudanças que o Moacir Júnior faz com a equipe americana. Aí a gente pode questionar. O jeito que o América jogou também pode ser questionado, mas o América não deveria ter sido derrotado. A chance que o América teve, não conseguiu concluir em gol, porque o Cauê Leonardo deu um carrinho, se antecipou a bola, aquele chute do Romarinho, a bola caprichosamente vai na trave e sai. Faltou sorte ali para a equipe americana. Agora, o seguinte, posso dizer para você que 42 minutos do segundo tempo. Aí, o que é que o Moacir Júnior faz? Tira um volante e coloca outro volante. Aí não dá, Moacir. Tem que ir para frente, meu filho. Para frente que se ama. Aí você tira o Aruá e coloca Marquinhos. Não, que medo é esse, cara? O que é que adianta você tirar 6 e colocar meia dúzia no lugar? Romarinho, mais uma vez, não mostrou para que veio. Herbert, mais uma vez, não mostrou para que veio.
Agora eu vou te contar um negócio. Taylor, não dá. Taylor, não dá. O América tem que torcer para que nesse mercado agora da Série C apareça um clube aí. A janela de transferência abre agora no dia 1º de junho até o dia 10. Apareça um clube interessado no Taylor. Se eu fosse aí o gestor de futebol do América, já dizia para o empresário do Taylor, meu filho, corra atrás dele aí para ele jogar no time de Série C, porque aqui mesmo não dá não, meu filho. Não dá, não tem condições nenhuma. Giva até que entrou, se esforçou, mas é outro que não mostrou para que veio. Então o Salatiel fez uma falta grande ao time do América. Guilherme Paraíba, se eu for falar da defesa, eu vou dizer para você que... Vamos lá, vou até me ajeitar aqui na minha bancada, porque é um assunto que a gente tem que respirar fundo. A defesa do América. Renan Bragança não fez uma grande partida, errou alguns passes, errou um soco que quase que o Ferroviário poderia fazer 1-0, mas no gol não teve culpa nenhuma. Ricardo Luiz e Davi Gabriel, para mim, jogaram bem. A zaga do América, Guilherme Paraíba, é esse Guilherme Paraíba que a gente já está conversando faz tempo, não tem condições. Esse terceiro cartão amarelo que ele tomou é mais um reforço, ele fora do time é mais um reforço do que, enfim, do que uma falta. O Heitor hoje errou, mas para mim é um zagueiro ok. Ferreira não comprometeu como sempre, Aruá também, na minha opinião, jogou bem. O Souza ali também não comprometeu, mas o Dudu, com todo respeito, até marcou um gol no jogo que estreou contra o 13, mas até agora não mostrou para que veio. Giva não, Herbert não, Tiaguinho não, Taylor não. Ah, mas você pega muito no pé do Herbert. Cara, Herbert hoje, mais uma vez, o América precisava dele e mais uma vez ele se escondeu do jogo. Ele tem a mesma sina do Tiaguinho, só funciona quando sai do banco. Não são jogadores para vestir a camisa do América e jogar de titular, assim como o Salatiel fez. Não, não são. Então, o América está muito precisando muito de pelo menos mais 2 extremos ali. Pelo menos de mais uns caras que venham. Ah, Railson, mas no pré-jogo vocês estavam dizendo que o time do América é ok. E eu continuo dizendo, o time do América é um time ok. Um time que pode aí surpreender, e a torcida americana, apesar da derrota de hoje, está chateada aí. Já Gessé vai dar uma passadinha aí pelo chat, não tenho nem dúvida disso, mas é um time ok, mas está precisando aí de um pouquinho mais de sal, precisando mais de um tempero, que é para o América poder se concentrar mais no jogo, conseguir ter uma válvula de escape. Davi Gabriel e o Ricardo Luiz, para mim, hoje foram os melhores do América em campo, mas faz muita falta e fez o Salatiel, o Cruel, não jogando na tarde de hoje, fez uma grande falta para o ataque americano. Ah, e tem outro detalhe, tá? Tem outro detalhe. No primeiro tempo, teve aquela grande jogada pelo lado direito, que o Aruá jogou a bola para o Ricardo Luiz, que a arbitragem marcou saída de bola do Ricardo Luiz, ele jogou a bola na cabeça do Taylor, e o Taylor ainda conseguiu perder o lance. Tem esse adendo também. Eu coloquei aí na... Opa, tá dando eco aqui. Opa, tá dando eco aqui pra mim. Deixa eu ver. Deixa eu mutar a tua aqui para ver. Acho que era o teu mesmo. Eu coloquei uma enquete aí sobre o jogo. Primeira opção, o América não merecia perder. Segunda opção, o América perdeu de ruim. Terceira opção, resultado normal, vida que segue. Está 57% dos votos, a América não merecia perder. A América perdeu de ruim 29%, resultado normal está 14%. O Osmar Ferreira, o América não merecia perder, você já falou. A América perdeu de ruim, resultado normal, vida que segue. Você já falou, né, que o América não merecia perder. Justifique porque o América não merecia perder. Olha, José, foi um jogo muito equilibrado, assim, tecnicamente, jogo fraco até tecnicamente falando, né? Mas o Ferroviário aproveitou uma chance que teve ali no vacilo da saída de bola do América e fez o gol.
E o América não teve a capacidade de empatar, apesar de ter criado aquela chance com o Romarinho, né? Agora sim, quando a gente fala que o time do América é ok, é ok mesmo, para a Série D, é ok. Agora, quando você olha para as opções do banco, são terríveis, né? O América não tem opções de banco, né? Que nós falamos, nós tínhamos 10, né? Falta um companheiro ali pro Salatiel. Os reservas Salatiel estão muito abaixo. O Dudu teve aquele lampejo no primeiro jogo lá contra o Tris, mas depois ele não disse que veio, né? O Heitor está quase no mesmo nível de Paraíba, né? Então, assim, a gente também não pode passar a mão na cabeça de você. Eu não entendo porque o Lucas Rodrigues saiu do time. Não consigo entender, tá? O Heitor está jogando com o nome, porque ele tem um salário maior, porque ele veio para isso. Não entendo a saída do Lucas Rodrigues. Para mim é o melhor zagueiro do América, é o zagueiro rápido. Os outros dois são lentos. Tá? O América tem dois volantes ok, o Ferreira e o Aruá. Tem reservas ali para pegada, tem. Mikael e o Robson para pegada, para destruir a jogada tem, né? Agora eles têm dificuldade em destruir e armar. Mas o América não tem aquele meio dinâmico, cara. O América depende hoje muito do Souza jogar bem. O Souza hoje não jogou bem, entendeu? O América depende do Souza jogar bem e do menino do centroavante na frente do Salatiel. Então, assim, para mim, o jogo de hoje pegou um adversário que não é lá essas coisas, mas é um time também arrumado, né? Se esse jogo fosse naquele famoso mata-mata, cara, e o América, por exemplo, venceu o jogo da volta, eu não sei não, viu? Qual seria a situação? O América não tem poder de fogo, transição muito lenta. O América tá perdendo o jogo e os caras parecem que não estão nem aí, o time meio sem sangue também, né? Então, assim, para mim, escancarou mais carências. Eu imaginava que o América precisava só de dois extremos. Agora, de que além de dois extremos, o América precisa de um meia e precisa de um zagueiro, pelo menos de um zagueiro. Porque o Heitor é tão fraco quanto o Paraíba, viu? Se é que pode, né? Se é que é possível, entendeu? Então, o América tem laterais ok, o goleiro ok, os volantes ok. Agora, o Dudu só jogou bem a partida. O Romarinho entra, não acrescenta nada. Aí, o Moacir, eu concordo com o Railson, o time perdendo o jogo, ele tira um volante e coloca outro, né? É complicado, cara, muito complicado. Aqueles garotos lá da base, eles não estão nem pro banco, né? O Joãozinho e o Vanildo, né? Vanildo, fiquei sabendo que ele teve uma contusão. Mas assim, é pouco pro América conseguir alguma coisa. Esse elenco aí vai ser difícil. Pode conseguir, porque aquele de 2022 conseguiu, mas como diria ele, o Calma, nem todo dia é dia de Santa Luzia. Entendeu? O América vai precisar ir ao mercado e trazer pelo menos esses 4 jogadores. Um zagueiro de confiança, zagueiro rápido, né? Como é que tem o Lucas, mas não joga, né? Esse meia que dê dinamismo ao meio de campo e esses dois extremos. Com esses jogadores aí, talvez, porque um time de futebol. O cara perguntou, mas vai jogar os dois extremos? Não, mas você não precisa, você não pode ter apenas o time titular e olhar para o banco e você vê um jogador da qualidade técnica de Marquinhos. Marquinhos entra no time e acrescenta o quê? Me diga mesmo. Ele erra passe de meio metro. O Ítalo acrescenta o quê no time do América? Né? Aí sai o Telho, que é um poste, né? O Telho só tem tamanho e safadeza. Entendeu? Jogador fraco, fraquíssimo, fraquíssimo. Telho, se você for ali nessas peladas de bairro aí, você consegue jogador melhor que Telho. Pode ter certeza disso. Deixa teu microfone mutado, Raios, que tá dando eco. Não sei por que acontece isso às vezes. Entendeu? Se o América foi ali nas Rocas, pode ter certeza que você encontra um centroavante melhor que Telho, né? Aí, o que o treinador vai fazer? Não tem opções, cara. Não tem opções. Quanto tempo faz que você pesa extremos? Agora, eu acho que não é só extremos, não, cara. Você olha, o Dudu anda em campo. Ele desfila, vai estar na passarela. Lento, lento. Sabe jogar, sabe, mas saber jogar, cara, não é suficiente hoje em dia. Entendeu? Você tem que ser um jogador dinâmico, tem que participar da jogada, tem que ir. O Romarinho, coitado, ele tá perdido, 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 perdido. Então, assim, tem muita coisa para arrumar o time do América. Muita coisa mesmo. Né? E já estamos indo para o final da primeira fase. Aquela gordura que o América tinha não tem mais. Né? Não tem. Você vê que o Central se aproximou, chegou aos 10 pontos. O 13 está ali no cangote, né? O Ferroviário também. O Ferroviário é o quarto com 9 pontos. Então, assim,
Esse negócio de você jogar com a obrigação, jogar em casa, mesmo jogando em casa com a obrigação de ganhar, é muito complicado para um time que não tem poder de fogo. A América tem uma dificuldade enorme de criar, né? Rapaz, olha, se eu fosse um treinador adversário, eu com um time razoável matava o América. Eu marcava Ricardo Luiz e marcava o outro lateral, mas eu marcava os dois extremos, os dois laterais, entendeu? A América só joga por ali, cara. Não tem triangulação no meio campo, não, cara. Incrível. Aí tem Dudu lento demais. Souza é outro cara lento. No meio de campo não sai jogada. Não tem aquela jogada dinâmica, entendeu? Quando o Salatiel tá, ainda ele segura ali o zagueiro, esse movimento, ainda dá a possibilidade de você receber uma bola ali infiltrada pelo meio, né? Mas sem ele em campo fica muito difícil, porque os outros dois centroavantes são muito fracos mesmo. O Giva ainda se movimenta e tal, mas não dá, cara, não dá. Eu deixaria o Giva aí como uma opção no banco de reserva, tudo bem, mas o América vai ter que trazer esses jogadores, se quiser alguma coisa, né? Como disse o Aurélio. Agora, se quiser ficar na Série D, continue com esse time aí, e você, o caminho da Série D é quase certo. Meus amigos. Você, meu amigo Railson, agora sim, desmute seu microfone. Você queria falar aquela hora? De fato, estou vendo alguns comentários aqui, o pessoal tá na bronca com o Moacir, tá? O Moacir está insistindo em algumas coisas que está começando a irritar o torcedor. Isso é ruim, é perigoso. Isso é ruim, é perigoso, porque vai chegar uma hora que o torcedor vai parar de ir ao estádio, porque o time faz raiva. Se o América, do jeito que está hoje, todos os adversários encostaram no América, o Central igualou o número de pontos, o Ferroviário agora tem 9 pontos. Ficou lá embaixo apenas o Ferroviário não, o Horizonte e o Souza. O resto dos times tem 7 pontos acima e o América só tem 10 pontos. E o próximo adversário, próximo domingo, dia 1º, é o próprio Souza. E se o Souza aprontar na Arena das Dunas, como é que fica? Tá, o América na Arena das Dunas é forte. É, fortíssimo. Fortíssimo. Claro. E nós torcemos sempre para a vitória do América, seja na Arena das Dunas ou não. Mas o grupo está sendo desenhado aí, apenas a equipe do Santa Cruz conseguindo aí se desvencilhar, já tem 16 pontos, mas o resto é resto. O América, o Central, Ferroviário, o Santa Cruz de Natal, tem 7 pontos? Tem. Mas é uma equipe aí que são muito niveladas. O América deveria ter no mínimo 13 pontos. No mínimo 13. Era para ter vencido o Horizonte e ter empatado hoje aí no Presidente Vargas, para ter no mínimo 13 pontos. Não conquistou, não adianta chorar no leite derramado. Mas, seu Moacir Júnior, vou te dar um recado. Meu querido, eu gosto muito do seu trabalho, mas não insista mais em alguns jogadores que você está insistindo. Indica aí para a diretoria alguns jogadores que vale a pena trazer. Mas os reforços do América vão chegar e tem data para chegar. E vai ser depois do dia 10 de junho. Depois que a janela da Série C fechar, é que o América vai contratar. E isso pode ser perigoso. Porque daqui para lá, para 16 de junho, aliás, daqui para dia 11 de junho, nós teremos aí mais 2 rodadas. A rodada do dia 1º e exatamente a rodada do dia 11. Se eu não estou enganado, já sei que tem um calendário na ponta da língua aí. Dia 10 de junho é numa terça-feira, não é isso? E dia 11 de junho é uma quarta-feira, é exatamente o jogo contra o Souza, o jogo de volta, a primeira rodada do retorno. Não é isso, Osmar? Dia 11 de junho, Marizão, Souza e América. E é depois desse jogo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, é que vão ser anunciados os atletas que vão compor aí o elenco americano ou que chega para disputar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos atletas aí que ainda estão aguardando
contratos com clubes de Série C. E a janela da Série C só fecha no dia 10 de junho. Então, esses atletas que não vão conseguir esses contratos com clubes de Série C é que vão pintar no América a partir do dia 11 de junho. É mais ou menos por aí. Mesmo eu estou falando besteira, meu caro Osmar. Não, dia 11 de junho é mais ou menos isso aí. Dia 11 de junho é mais ou menos isso aí. Porque o América joga pela dia 7 pela Copa do Nordeste, né, contra o CSA. Vou mutar aqui para não ficar o eco aqui. O América joga dia 7 contra o CSA pela Copa do Nordeste e no dia 11 contra o Souza lá na Paraíba. Então, o jogo do Souza é a 8ª rodada, né? Aí depois ele pega o Ferroviário em Natal, pela 9ª rodada, né? Entendeu? Mas eu concordo, Raíssa, o América precisa, viu? Precisa desses jogadores. E aí, agora, não é trazer qualquer um. Trazer qualquer um não resolve. Tem que ser jogador de qualidade, né? A gente vê, cara, que nossos extremos, eles não têm força, eles não têm categoria, sabe? Ele não recompõe, entendeu? O nosso meio é muito lento, a nossa transição é lenta demais, cara. Parece que o time parece um time veterano, se arrastando ali. A condução de bola de Souza e do Dudu. Tecnicamente, os dois são muito bons. Mas isso hoje no futebol não quer dizer muita coisa, não, cara. Não quer dizer muita coisa, não. Não adianta você ser bom, mas ser lento, sabe? Aí você olha pro banco de reserva, você tem Ítalo, tem Marquinhos. Eu não sei quais as outras opções hoje, já sei, que o América tinha aí. Eu acho que ele colocou todos, né? A gente fala assim, colocou o Marquinhos, mas eu acho que ele colocou todos bem pra frente. Ele colocou o Romarinho, colocou o Giva, né? Colocou o Ítalo. Ele não tinha mais opções ali. Não tinha. Fez as 5 mudanças, né? Ele, Giva, Romarinho, Marquinhos, Ítalo. E Renan. Faltou Robson, que é volante, Antônio Vila, que é volante, Mikael, também, volante. Só sobrou volante. Ele poderia ter colocado era o Vila em vez de colocar o Marquinhos, colocar o Vila, mas assim, também não ia acrescentar muita coisa, não. Então, assim, o elenco é carente, cara, de algumas posições. Carente mesmo, porque o América. Parte da torcida embarcou nessa, eu também embarquei, né? Achou que Romarinho e Dudu iam ser a solução. Todo mundo imaginou para meia. E até agora acrescentaram um pouco, né? Por incrível que pareça, o Dudu só jogou bem na estreia, depois ele desapareceu. Entendeu? Não sei o que acontece, né? Porque a tendência normalmente é você, quando chega, você não ir tão bem porque você está desentrosado, ele estava sem ritmo de jogo. Aí você pega ritmo de jogo, entrosa e cai de produção. Alguma explicação deve existir, né? Alguma explicação tem. Será que é o extracampo? Será que é a Ponta Negra? Não sei. Não sei. Eu sempre desconfio de Ponta Negra. Não, acho que assim, sei lá, acho que de repente foi mau jogo, né? A gente estava querendo se acostumar com a ideia que o América iria jogar bem, né? E não é bem por aí que funciona, né? Uma hora vai oscilar. O que chateia, assim, um pouco, pelo menos a mim, é o fato do Moacir não ter mexido tão bem, né? Acho que deveria ter mexido melhor, né? Então, se o time iria render, aí é outra coisa, mas trocar 6 por meia dúzia, não. Faltou o corajoso, ele fez aquelas dobras, aqueles negócios, né? E foi mais audacioso. Faltou alguma audácia hoje, né? Talvez, enfim. Mas é assim mesmo. O pessoal aqui no chat, deixa eu ver. Mecão vai dizer, sinceramente, Osmar, eu não entendo como o time está perdendo e os caras estão trocando passe. Isso não existe. Não tem vontade de correr ou aparecer para jogar, né? É um mal que a gente estava vivendo alguns tempos atrás, né? A América estava todo passivo, né? Os caras tudo parece que indiferente com o resultado, né? Deixa eu ver o que mais. Ferroviário vinha tão bem, né? Sidney, o pessoal está perguntando aqui. Sidney disse: esse América só tem zoada. Valeu, Ferrão. Né? Aí o pessoal já. Ivanilson é o que mais defende aqui. Meteu. Tirando onda aqui com o Sidney, que é torcedor do Ferroviário aí. Torcedor Ferroviário deve estar pensando aí que tem um excelente time. Não tem, não, né, Osmar? Osmar, você que é o cara que gosta
das polêmicas aí. Não, Já, não tem. já é persona não grata lá para as bandas de Recife, agora seja também para a banda de Ceará. Persona Não, não grata. não tem. O Ferroviário não tem. Na verdade, é o seguinte: não existe nenhum super time na chave do América, certo? E não existe nenhum Murrinha, né? O melhor, né? Eu falei lá do Santa Cruz, o melhor é o Santa Cruz. Só que naquele momento que o Santa Cruz jogou com o América tinha um time mais pronto para jogar mais vezes. Tanto é que o Santa Cruz ganhou do América, mas o América poderia ter empatado o jogo lá, entendeu? Como poderia ter empatado hoje, né? Como poderia ter vencido. O resultado mais justo, adverso do América, mais justo, foi contra o Horizonte. Ali o América não jogou porcaria nenhuma. Não sei se a falta de ritmo, como é que foi campeão estadual, ficou só um tempo treinando, se teve esse impacto, entendeu? Mas depois o América, quando o Santa Cruz, o América poderia ter empatado o jogo, poderia ter empatado o jogo. Hoje, poderia ter empatado o jogo, poderia. Então, assim, não existe um super time, não, cara. O América pode jogar contra o Horizonte em Natal e empatar? Pode, porque também não é um super time. Entendeu? Não tem. Agora, o torcedor falou, tem razão mesmo, cara. O time perdendo, e às vezes o cara já vê ali uns 40 minutos, o cara vê a plaquinha de acréscimo, e continua aquela putaria, toca a bola para lá, toca a bola para cá. Os zagueiros do América são extremamente lentos. Eles não têm coragem de, mesmo tendo 5, 6 metros para caminhar com a bola, eles não caminham com a bola. Entendeu? Então, assim, é um time sem tesão, cara. Não tem o que falar. Um time sem vontade, sem brio. Entendeu? Um time sem brio. O time do América é um time sem brio. Não tem velocidade, né? É só você ver a diferença, torcedor. Veja a diferença do América. Não estou nem discutindo a parte técnica, tá? Nem a parte tática do jogo. Veja a diferença do comportamento do ABC para o América, em termos de vontade, de velocidade de jogo, de querer. A diferença é gritante, cara. Gritante mesmo. O América é um time sem alma, pô. Sem alma. Né? Muito lento, tico-tico. Romarinho parece tanto faz jogo, tá ganhando como tá perdendo, tá do mesmo jeito. O Dudu, idem. Entendeu? Então, sim, não tem o que dizer. Ô, Osmar, o Dudu, para mim, é um Romarinho 2.0. Exatamente. Exatamente. Romarinho 2.0. Romarinho chegou aqui com pinta de quem ia resolver e tal. Aí vai, joga aquele jogo contra o Ceará, sai nos 45 minutos do primeiro tempo, fica machucado, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ele mostrou para que veio até hoje. Nem ele, nem Giva. Herbert, eu também não vou alisar o couro do Herbert, não. Sei que a torcida americana parece que tem horas que gosta, tem horas que odeia o Herbert. Mas Herbert, apesar de ter feito aquele gol do título estadual, mas também entra na minha lista. Eu pouparia o Heitor, eu preciso ver o Heitor jogando mais um pouco, né? Mas, cara, é um time, o time do América, é como eu falei, é um time ok. Ok, beleza, vai classificar? Vai. Eu não acho que o América vai ficar de fora, não. Não acho. Isso aí seria uma tragédia se caso acontecesse. Mas nós estamos falando de um time que gosta de ressuscitar os times que estão mal. O Ferroviário chegou aí. O Ferroviário é um time timezinho chato. Caiu ano passado, mas toda vez ele bate e volta. Ele consegue o acesso, é rebaixado. Consegue o acesso, é rebaixado. Santa Cruz a gente dispensa aproximação, melhor dizendo, dispensa apresentação. Santa Cruz é um grande clube, assim como o América é. Estão empolgados pela SAF, a SAF lá está injetando dinheiro. A torcida fantástica inclusive são clubes co-irmãos, né? Santa Cruz e América. Mas o Santa Cruz também eu vou esperar um pouquinho, tá? Vou esperar um pouquinho para ver se realmente o Santa Cruz pegou uma sequência aí, uma sequência generosa, mas hoje bateu o Souza fora de casa. É um resultado é um resultado muito bom para a equipe do Santa Cruz. É um resultado que fez aí um time se desvencilhar mais um pouquinho. Eu falava no pré-jogo que o América hoje deveria pelo menos fazer um ponto, não fez. Então o Santa Cruz ganhou uma gordurinha. Qual é o próximo adversário do Santa, hein, Osmar? Eu não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela aqui. Deixa eu Dê mostrar uma olhada, aqui. por favor. Santa Cruz, Isso. de Natal ou de Recife? Não, de Recife. Santa Cruz do Arruda. Ferroviário em casa.
Ferroviário Ferroviário em em casa. Recife. Certo. Provavelmente vença mais um. Isso aí dá até uma aliviada no América, né? Esse confronto aí dá uma aliviada no América pelo seguinte, né? Se o América, e pode acontecer, é normal. O América, por exemplo, deixa eu ver aqui a próxima rodada aqui. Se o América empata as duas com o Souza, né? Santa Cruz Ferroviário, e essa tabela que eu tô olhando aqui tá maluca. Santa Cruz Ferroviário, Horizonte Santa Cruz, 13 Central e América e Souza, né? Então, se o América empata duas, por exemplo, ele pode sair de G4, cara. Pode sair de G4, né? A gordura que ele tinha, perdeu. Entendeu? Agora, assim, o Moacir tem culpa hoje? Rapaz, mexeu errado aonde? Me diga. Onde foi que ele mexeu errado? Não tem opções, cara, no banco. Para mim, vamos lá. Para mim, ele não mexeu errado. Para mim, ele insistiu no esquema tático que não deu certo. Nas mudanças dele, beleza, 42 minutos do segundo tempo. Eu vou tirar aqui Aruá, vou botar Marquinhos. Vai mudar em que isso aí? Ele mexeu errado, mexeu não. Que é um cara da posição. Aruá e Marquinhos é a mesma posição. Mas aí me diga, muda o que a história do jogo? Você Não, não. tirar Davi Gabriel e colocar Renan Siqueira. Vai mudar em que a história do jogo? Muda nada, cara. Muda É, nada. mas, Eu coloco culpa no Moacir Júnior, Jessé e Osmar, pela insistência dele no esquema tático que não deu certo. Ele deveria ter mudado. Ele viu que o Ferroviário estava fechadinho ali atrás. Ele tinha que ter colocado pelo menos mais um atacante para fazer raiva a gente lá na frente. Porque se esse atacante não ia fazer raiva ao Ferroviário, mas pelo menos fazia raiva à torcida. Ele nem fez isso. Ele nem pegou o cara. Eu falava durante a transmissão, está na hora de você pegar e mudar aqui, tirar um volante, tira aí o Aruá, ou tira o Ferreira. E o Aruá já tem cartão amarelo, tira o Aruá, coloca um jogador de beirada. Poderia ter deixado o Dudu, poderia ter colocado o Romarinho no lugar do Alexandre Aruá, poderia ter colocado um jogador mais ofensivo e ter tirado um defensivo. O Ferroviário não assustou em nada no segundo tempo. E é essa mentalidade que eu tenho observado nos jogos do Santa Cruz. Hoje eu não consegui assistir o jogo do Santa Cruz do Arruda, porque exatamente, primeiro que não teve transmissão e segundo que foi praticamente no mesmo horário do nosso pré-jogo aqui. Mas a diferença do Santa Cruz para o América não é nem o time, é a atitude do time. O Santa Cruz, ele vai jogar fora de casa do mesmo jeito que ele joga dentro de casa. Ele joga sufocando o adversário ao mesmo tempo. Eu ouvi um áudio aí no grupo do Alvirrubrocast, que inclusive o Gessé soltou aqui. Quem foi o cidadão? Não sei se foi o Dimas, né? Dimas, ou se foi o Hudson, que disse que o Ferroviário entrou com medo do América. Entrou fechadinho ali com medo do América. Só que quando deu 10 minutos, ele percebeu que o América não era esse pitbull que ele achava que era. Aí começou a ir para cima. É o que acontece, pô. O América tem camisa. O América tem camisa, assim como o Santa Cruz tem. Qual é a diferença do Santa Cruz para o América? É que o Santa Cruz entendeu que é um time que tem que jogar para cima todo o tempo, a toda hora. E o América não. O América, o adversário vai, entra com medo dele, e o que é que ele faz? Em vez de ele agredir o adversário, ele permite que o adversário jogue. E aí, meu filho, dá no que dá. E geralmente os caras estão tendo sorte. Chuta a bola no gol e consegue fazer o gol. Mas tem um dilema também, viu, Railson e Osmar? É peça também, né? É peça também. Eu tenho esse dilema. peça, não. Exato, Jessé, concordo, é peça mesmo. Eu acho que o Moacir ele poderia ter sido mais ousado. Eu acho que sim, deveria ter sido. Não tão conservador aí na mudança dos 6 por meia dúzia. Isso é um fato, eu acho. Mas, de qualquer forma, eu não sei se ele fosse menos conservador, se as peças que entraria resolveria alguma coisa também, que elas são limitadas. Deixa eu fazer aqui, deixa eu dizer o que é que... por que eu estou me embasando nesse comentário? Beleza, primeira mudança do América. Sai Taylor, entra Giva. 6 por meia dúzia. Vou logo colocar a tela das estrelinhas. Vou logo colocar a tela das estrelinhas aqui, que aí a gente depois vai botar as estrelinhas dos jogadores aí. Sai Ebert e entra Romarinho. Mesma coisa. Sai Davi Gabriel, entra Renan Siqueira. Mesma coisa. Sai aí Alexandre Aruá, entra Marquinhos.
Dá no mesmo, sai Dudu, entra Ítalo, a mesma coisa, ele manteve o mesmo sistema, ele manteve, ele não, o Moacir ele também, apesar a gente sabe que falta peças, faltam. Eu gosto do Moacir, mas ele se esforçou 0% para poder mudar esse esquema tático do América hoje. Ele não fez força nenhuma para mudar o pensamento dos jogadores do América hoje. Então, hoje, eu fiquei na bronca com o Moacir Júnior, sim. Eu sei que o elenco é limitado, é um time ok, que os caras da peça lá não tem muito o que fazer, mas, cara, baseado nisso do que eu estou falando e nas anotações de que eu vi o time que jogou, eu boto, sim, uma parcela de culpa aí em Moacir Júnior, sim. Tem aí na. Agora, Fala, Osmar. agora, assim, né, Raio, sempre tem que ver o seguinte também. O Herbert praticamente pediu para sair, estava morto. O Davi Gabriel, idem. Né? Então, assim, foram duas substituições que ele teve que fazer, porque o jogador estava cansado. E o Taylor, uma menos. Então, assim, se a gente parar para analisar, 3 substituições ele foi obrigado a fazer. Aí ele olha para o banco, quem é que ele tem? Ele tem Ítalo, Romarinho e Giva. Só. Só. Né? Que pode, eventualmente, fazer alguma coisa diferente do sistema ofensivo, né? Então, tem muitas opções. Esse que é um dos problemas. E as opções que tem são ruins, cara. O Ítalo entra no time e não acrescenta nada. O, o Giva entra, na maioria das vezes, não acrescenta nada. O Romarinho, idem. Entendeu? Então é muito complicado também, cara. Muito complicado. Se você disser, não, tudo bem, ele poderia ter segurado o Aruá, ter colocado o outro, não ter mexido ali. Ah, tá ok. Mas também não ia fazer muita diferença, não, cara. O problema é que o elenco do América, o time aqui, se você falou, o time é ok, o time, os 10 titulares, com centroavante lá com Salatiel, ok. Mas as opções são terríveis. Aí você disse que o América não mete medo no adversário, mas não mete, pô, porque o América é um time arame liso, aquele time que circula muita bola, circula, mas não chuta de fora da área. Não tem jogador com essa característica de estar fora da área. Quem chuta de vez em quando ainda é Souza, né? Ferreira, mas muito pouco, entendeu? Então, isso a partir do momento que você começa a circular muita bola, circula bola, circula bola, o adversário vai dizendo, ah, esse time aqui é um arame liso, esse cara não finaliza, não tem poder de fogo, né? E o adversário vai se soltando, cara. Vai se soltando. Aí a nossa transição é muito lenta. O América é um time, cara, que dificilmente ele vai virar um jogo. Entendeu? Dificilmente o América vai virar um jogo. Olha o que eu estou dizendo, difícil com esse time aí, porque a transição é irritante, bicho. Irrita. O América irrita. Entendeu? O América não tem aquele jogador do drible, aquele jogador insinuante do drible, não tem. Então, você pega um adversário fechado, o adversário ganha de 1-0, vai ser um Deus nos acuda, viu? Deus nos acuda mesmo.